Eu sempre digo que no Brasil, assim, eu vejo às vezes as pessoas dizendo que no Brasil existem 200 milhões de técnicos de futebol, que todo mundo entende, todo mundo tem opinião. Eu acho que existe um número igual de entendedores de educação no Brasil. Todo mundo tem opinião sobre educação. Todo mundo diz como o professor deveria ensinar, como a escola deveria ser. É impressionante que não se tem isso em relação a outras profissões. Por exemplo, as pessoas não ficam discutindo o tempo inteiro como o médico deveria fazer uma receita, como ele deveria consultar, né? Mas, assim, uma aula de um professor, ela é sempre questionada, o método dele é sempre questionado, mas não se vê isso com os engenheiros, os arquitetos, os médicos, é uma coisa ali segmentada com os professores. Então, nós temos, acho que, 200 milhões de entendedores de educação no Brasil. Esta semana, na semana passada, foi divulgado um vídeo de uma professora na Serra, uma colega minha, porque é professora de Geografia, eu não a conheço pessoalmente, a professora de Geografia da Escola Vila Nova de Colares, uma escola que eu já visitei, inclusive, no ano passado. E é um vídeo em que o aluno filma, numa sala de terceiro ano do ensino médio, o aluno filma uma professora que está emitindo opiniões sobre um deputado bastante polêmico, que é o deputado Jair Bolsonaro. Polêmico, para se dizer o mínimo. Mas o vídeo, ele é fragmentado. Não mostra se um aluno fez uma pergunta para a professora e ela está emitindo uma opinião pessoal. O vídeo não é contextualizado para mostrar se a professora está dando uma aula sobre o assunto. O vídeo não deixa claro qual o assunto que estava sendo abordado na sala naquele momento. É um vídeo segmentado. Eu não vou entrar no mérito se ela deveria ou não estar falando as coisas que ela disse, porque eu não sei qual é o contexto. E o aluno está filmando, e eu fico pensando, por que esse aluno não está prestando atenção na aula ou debatendo com a professora, e ao invés disso ele está filmando a aula? Então, essa atitude, né, de querer agora, assim, né, uma espécie de tentativa de crucificação dessa profissional, porque ao invés de estar ensinando geografia, ela está falando bobagem sobre o Bolsonaro. Eu não sei se ela disse tantas bobagens assim, parte do que ela diz no vídeo é inegável, é o perfil mesmo do Jair Bolsonaro, que já deu muitas declarações, sim, preconceituosas, homofóbicas. Isso é só procurar no Google, você vai se achar várias dos discursos polêmicos dele, e isso é verdadeiro. Não estou entrando no mérito se ela deveria estar se manifestando na sala de aula ou não. Por quê? Porque o vídeo não deixa claro por que ela está dizendo aquilo. Porque pode ser só uma opinião pessoal dela. Mas coitados, os alunos estão sendo induzidos a uma interpretação. Aquela é uma sala de terceiro ano do ensino médio, ou seja, supõe-se que pela vida escolar desses jovens, ali eles já sejam capazes de debater com o professor, de mostrar também as suas opiniões, de dizer que não concorda com o professor. Eu sou professor e nos últimos anos eu trabalhei praticamente só com terceiros anos e cursos de pré-vestibular, e os alunos, eles têm opiniões, sim, eles colocam as suas opiniões. Então, não é justo que uma professora seja crucificada desta forma, sem se entender o contexto do que estava acontecendo naquela aula. Isso não é justo. Uma outra coisa, e aí pegando o gancho, ao invés de se apresentar no Brasil, nos estados, propostas para melhorar a educação, né? Melhorar a formação dos professores, as condições de trabalho, a estrutura das escolas, então começa toda uma discussão com o tal do projeto Escola Livre, né? Com a ideia de que as escolas andam partidarizando demais, ideologizando demais. Eu não sei se elas estão fazendo isso ou não, não acredito que seja desta forma. Agora, nós deveríamos nos preocuparmos mais, então, com a formação dos professores. Que a formação dos profissionais fosse muito melhor do que são,
que as condições de trabalho fossem muito melhor, para que então as atividades fossem outras. Agora, por outro lado, eu gostaria aqui de fazer uma reflexão sobre quais são as funções dos professores nas salas de aula. Como o professor deve ou não conduzir as suas aulas? Antes de eu emitir opiniões sobre isso, eu conheço as orientações oficiais daquilo que norteia a educação brasileira e, por tabela, a educação capixaba. Quantas pessoas conhecem efetivamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira? Quantas pessoas conhecem e já estudaram as diretrizes curriculares nacionais, tanto as do ensino médio quanto as do ensino fundamental? Quantas pessoas que falam sobre educação e como a educação deveria ser, conhecem a matriz do Enem, que hoje é um grande norteador do currículo do ensino médio brasileiro? A maioria não conhece, e eu digo até que muitos profissionais da educação também não conhecem, porque nós temos graves problemas na educação, e um desses problemas é a formação dos profissionais. Isto é um problema, sim. Assim como é um problema gravíssimo os salários pagos aos profissionais da educação, assim como é um problema gravíssimo a infraestrutura das escolas, assim como é um problema gravíssimo a falta de condições de permanência e acesso do aluno às escolas. Então, as pessoas, ao invés de se preocuparem com isso, elas querem criar projetos que vão policiar o que os professores vão dizer ou deixar de dizer na sala de aula. Ora, vamos nos preocupar com aquilo que é básico na educação. Aquilo que, se for resolvido ou amenizado, resultará num processo de ensino-aprendizagem, num sucesso dos alunos, infinitamente maior do que temos hoje. É claro que professores não devem partidarizar nada e não devem ideologizar. Agora, a ideia de que um profissional, principalmente da área de ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, que é sempre que um aluno perguntar alguma coisa, uma opinião, ou que ele faça uma análise qualquer, que ele seja neutro. Neutro como? Então, todas as vezes o professor vai dizer assim: olha, eu não vou falar sobre isso, não vou omitir minha opinião. Bom, eu não quero falar sobre isso, porque... Então, assim, é uma coisa que desvia o foco dos problemas da educação. Então, os nossos homens públicos, ao invés de estarem preocupados efetivamente com aquilo que pode resultar na melhoria efetiva da educação, estão preocupados que os professores sejam policiados naquilo que eles dizem ou deixam de dizer nas salas de aula. Uma outra reflexão ainda em cima disso, e reportando-me ao caso da professora Alida Serra, é a questão de que, se a educação brasileira fosse muito boa, a educação pública, um aluno do 3º ano do ensino médio, ele deveria chegar dominando uma infinidade de habilidades e competências, a ponto de poder debater com os professores. Esse aluno já está na reta final da educação básica. Mas muitos alunos acabam saindo do ensino básico, às vezes, sem saber ler, interpretar corretamente, dominar as operações mais elementares da matemática, porque o processo do ensino, a política educacional brasileira é muito ruim. E é com isso que deveríamos estar preocupados. Recentemente, vários países reformaram e revolucionaram as suas histórias através da educação. A Polônia, que reformulou o seu currículo recentemente, no final do que seria a educação básica lá, os alunos precisam já ter lido Homero, Shakespeare e grandes clássicos da literatura. Aqui no Brasil, muitas vezes, o aluno nunca leu direito os clássicos brasileiros. Então, vamos nos focar nos problemas reais da educação. Isso é fundamental, que a gente contribua para melhorar através dos nossos projetos, das nossas opiniões, e não é crucificando uma professora, mostrando ali um corte de um vídeo mal feito de um aluno, sem contextualizar o que essa professora estava fazendo na sala de aula, que vamos resolver qualquer tipo de situação. E eu me solidarizo com a professora, porque eu não acho que é justo que se faça isso,
principalmente pela falta da contextualização do que estava acontecendo naquela sala de aula. Muito obrigado, presidente.